Queridos, abra a sua Bíblia comigo em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Vamos ler apenas o versículo 11. Carta que Paulo escreveu à igreja que estava em Tessalônica. 1 Tessalonicenses 5:11. Portanto, consolem uns aos outros e edifiquem-se mutuamente, como vocês têm feito até agora. Amém? Portanto, consolem uns aos outros e edifiquem-se mutuamente, como vocês têm feito até agora. Irmãos, quando falamos em igreja, a igreja que estava em Tessalônica, cidade de Tessalônica, Paulo estava escrevendo para ela e dizendo: olha, porque havia muitas perseguições, muitos problemas, ele disse: olha, vocês precisam consolar uns aos outros, e vocês precisam também edificar mutuamente, como vocês têm feito até agora. Edificar é construir. Eu vou edificar uma casa, eu estou construindo uma casa. Quando eu estou edificando na vida de alguém, quando eu me disponho a ajudar alguém, para que aquela pessoa cresça, para que aquela pessoa possa crescer em Deus, crescer na fé, crescer na comunhão, crescer no amor. E quando falamos em crescimento de igreja, falamos também no crescimento numérico, apesar de que o numérico, ele é importante, porque nós precisamos crescer, né? Ganhar almas para o Senhor, mas o mais importante é sabermos edificar uns aos outros na fé, para que a pessoa aumente a sua fé. Todos nós sabemos que fé tem um grau de fé. Tem o primeiro grau da nossa fé, é a fé para salvação. É quando o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E você passa a crer na palavra de Deus. Você passa a crer no caráter de Deus. O caráter de Deus é a sua palavra e ela não muda. Ele é sempre o mesmo, ontem, hoje, será eternamente. Então, quando nós crescemos na fé, nós saímos desse nível de fé, de salvação, e nós não podemos ficar só nele. Eu me converti, agora eu creio que eu sou pecador, que eu preciso da graça, que eu preciso ser salvo, que eu preciso de ir para o céu, eu preciso de salvação, e para isso eu tenho que confiar no sacrifício de Cristo na cruz, que Ele morreu me substituindo. Quem devia morrer era eu que sou pecador, mas Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é o inocente morrendo no lugar do pecador. Foi o que Jesus fez no nosso lugar, Ele morreu no nosso lugar para nos salvar. Isso é fé para salvação. Mas existem outros níveis de fé. Existe o dom da fé, que é o dom da fé, a fé que Deus implanta no nosso coração, é um dom, fé para receber milagres de Deus. Tem pessoas que não conseguem receber um milagre da parte de Deus, elas não têm o dom da fé, elas não buscaram crescer na fé. E sabe, queridos, nós vamos crescendo de glória em glória, de fé em fé. Por exemplo, você ora e pede algo para Deus, algo pequeno, e Ele te dá. Aí você vai crescendo na fé. Não, se Deus me deu uma bicicleta, Ele pode me dar um carro, sim ou não? Se você estiver querendo trabalhar, tá? Se for só para dar cavalo de pau por aí, esquece. Deus vai te dar não aquilo que você quer, Deus te dá aquilo que você precisa. Eu estou precisando de cura, então eu vou orar e pedir a Deus para me curar.
Ah, mas é só uma dor de cabeça. É, mas amanhã pode ser um câncer. Eu não estou profetizando nada na vida de ninguém. Mas acontece, irmãos, que nós estamos sujeitos a tudo nessa vida. Nós ainda estamos no mundo. E no mundo tereis... Ah, só porque eu me converti, eu estou imune a tudo que acontece. Não, tá não. A não ser que Deus diga que está. Por exemplo, na época da Covid, eu e a Dalva pegamos Covid, quase morremos. Não morremos porque eu orei e falei, Senhor, se o Senhor quiser me levar, leva. Se não quiser, se eu achar que ainda dá um caldinho, o Senhor me cura. Fomos curados. Não fomos em médico, só tomamos suco e água. E Deus nos curou. Amém? Aí Deus me disse, olha, eu te curei como sinal de que a igreja pode confiar em mim. Vocês se lembram o que eu vim aqui e falei para a igreja? Eu disse, irmãos, de Covid, nenhum membro desta igreja vai morrer de Covid. Não falei que não ia pegar Covid. Inclusive, está aqui meu irmão Francisco ali, pegou Covid, ficou 14 dias na UTI, não foi entubado? 14 dias. A Ana desesperada, meu pai, viaja não, Ana. Deus falou que ele não vai morrer, não vai morrer. Foi ou não foi, Ana? Aí Deus confirmou com outras pessoas que o Chico ia sair, ainda ia assistir culto aqui até cansar. Até morrer. Ninguém sabe quando. Eu espero que ainda Deus prolongue a sua vida. E ele ficou entubado, porque era ficar entubado, foi logo no começo. Era ficar entubado, todo mundo sabia, era caixão e vela preta. Eu nem fui médico, porque eu sabia, pelo estado que a mais Adalva estava, era entubar e morrer. Então, queridos, Deus fez isso para despertar a nossa fé, para que você confie num Deus poderoso. Ele é poderoso para fazer milagres, Ele é poderoso para nos guardar, nos proteger, mas Ele é poderoso também para fazer milagres e coisas tremendas na nossa vida, mesmo que a gente passe por um perrengue. Creia, continue crendo, amém? Então, Paulo está dizendo aqui para a igreja, olha, continue edificando, vocês precisam crescer. Edificar é construir, é crescer. Você começa a edificar uma casa pelo alicerce. O nosso alicerce em Deus é a nossa salvação, é o primeiro nível de fé, mas nós precisamos crescer a cada dia. Aí Deus vai criando circunstâncias, é a didática de Deus, é Deus nos ensinando a cada dia. Tudo que acontece na nossa vida, a Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tudo coopera. E muitas vezes nós ficamos grilados, porque acontecem algumas coisas que contrariam a nossa vontade. Ah, de repente minha filha vazou para o sul. Irmão, põe na mão de Deus e seja o que Deus quiser, confie em Deus. Ah, eu não queria. Deus sabe o que faz. Se fosse para não ir, Deus tinha barrado. Ué. Irmãos, Deus é o nosso pastor. O pastor, ele conduz as ovelhas. Nós somos ovelhas do pasto de Deus. É Ele quem nos pastoreia. Jesus é o bom pastor. Amém? Ele diz, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ele deu a sua vida por nós. O pastor, ele conduz as ovelhas com um cajado. Quem já viu o cajado de pastor? Ponta do pau vem aqui e faz uma curvinha. Não é? O cajado. Sabe para que essa curvinha? É quando a ovelha está indo para um lugar e ele passa no pescoço. Volta aqui, comadre. Traz para cá. E a outra ponta, sabe para quê? A ovelha temou, ele puxa uma vez, puxa duas vezes, na terceira ele já arruma na canela dela. Ué. Então, de vez em quando, a coisa ficou esquisita para o nosso lado, sabe o que é isso? É Deus te ensinando, você está teimando com alguma coisa que não é para acontecer. Muitas vezes o não de Deus é livramento para nós.
Aprenda, queridos. Então, ele está dizendo, olha, nós devemos edificar uns aos outros, edifiquem-se mutuamente. Vocês têm feito isso. Irmãos, nós precisamos fazer isso também na comunhão, tá? A igreja precisa ter mais comunhão entre as pessoas, entre nós, entre os membros. Sabe, queridos? E essa comunhão, ela cresce na igreja à medida que você participa de um grupo menor, à medida que você está disposto a orar por alguém, a receber a oração dos irmãos, à medida que você está disposto a convidar alguém para almoçar na sua casa. Como é que eu vou ficar conhecendo as pessoas se a gente não participar de uma refeição juntos? Eu tenho pessoas aqui que eu conheço, mas a Dalva nós conhecemos a vida da pessoa. Sabemos quando ela está perrengue, quando não está. Sabemos quando ela está fingindo. Porque tem muitas vezes, tem muitos irmãos, dá uma de durão. Irmãos, você está perrengue, avisa logo. Não, estou passando por um perrengue, ora por mim. Tem ovelha orgulhosa, né? Só quer mostrar quando está tudo bem. Nossa, meu salário aumentou, a coisa está indo bem. Irmãos, eu não tenho nada a esconder de ninguém. Se a coisa está perrengue, está perrengue. Amém? Porque eu sei que Deus é quem me guarda. Eu falei que ia dar meu testemunho, vou dar o testemunho agora. Essa semana, a Dalva aqui é testemunha. Falei, Dalva, alguns dias atrás, eu comecei com uma dor aqui. Não sei se é no coração, eu acho que se fosse no coração, eu já tinha capotado há muito tempo. Mas é uma dor. Aí eu falei para a Dalva, essa dor tinha sumido. Ela voltou essa semana. Eu não estou nervoso com nada, não estou preocupado com nada, estou tranquilinho, o trem está doendo. Não é? E hoje, eu vim com essa dor, de manhã, fui lá votar, fui aqui no Cultura, levei a Dalva lá onde ela vota, no Jardim América, e agora à tarde, tomei banho, fiz a barba aqui, vim para cá, e o trem está doendo, eu estava aqui, está doendo, eu estava assim meio sem gracinha, né? Viu como é que Deus cuida de nós? Aí de repente, do nada, Marcelo Augusto, vamos orar pelo pastor? Irmãos, vocês estavam aqui, vocês me viram, eu estava aqui, e essa dor, mas doendo. Eu só reclamo de dor quando a trem está no último grau, a Dalva é testemunha disso. Eu não tomo remédio para dor, não tomo. Só quando é cólica de rins, que aí é dor, irmãos. Já tive algumas, já rasguei camiseta no dente para não gritar. É dor. Quem já teve cólica de rins aqui? Aí eu estava aqui, eu vim para cá, eu vim para frente. Falei, Senhor, se essa dor for alguma seta do cão, o Senhor queima. Senhor, se essa dor for natural, o Senhor cura. Se essa dor está vindo do Senhor, o Senhor está querendo me levar, bom voyage para o Rosemir. Mas eu não aceito isso. E orei pedindo a Deus, eu estava aqui, tinha desligado o microfone, orando. Quando o Marcelo Augusto saiu dali, o Guilherme veio orar no meu pé, quase, está vivo ainda o Guilherme? Ele agachou aqui. Está vivo ainda, irmãos. E ele orou comigo e a igreja orou por mim. Sabe o que é isso, queridos? É o cuidado de Deus. Porque a coisa estava feia, e estava mesmo. Feia. A Dalva me conhece muito bem. Para mim reclamar é porque está em último grau. Então, irmãos, nós precisamos crescer na comunhão, né? Nós precisamos nos edificar uns aos outros, orar uns pelos outros. Igreja, queridos, é para isso, né? Nós precisamos crescer ou nos edificar em amor. Amor não é sentimento, amor é decisão. Amor é servir. Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou a Jesus, seu único Filho, para morrer na cruz no nosso lugar, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus nos serviu
com Jesus. Ele nos deu a salvação através de Jesus. Isso é amor, tá? Não é sentimento. Ele tomou a decisão, apesar de nós, apesar do homem pecador, apesar do homem mau, apesar do homem ter um coração enganoso, Deus tomou a decisão de enviar a Jesus para nos salvar. Amém, queridos? Então nós precisamos crescer em amor, tomar a decisão de servir a Deus, amém? De servir aos irmãos, e isso, queridos, é que gera crescimento na igreja. Mas para que tudo isso aconteça, nós precisamos também, queridos, dos dons espirituais. Nós precisamos buscar em Deus, buscar os dons espirituais. Precisamos de Deus, amém? Porque o Espírito Santo concedendo dons, a igreja vai crescer. Marcelo Augusto contou o testemunho dele aqui ontem. Eles foram na igreja ministrar e tal. Não foi bem o que ele esperava, mas... Aí no final ele estava saindo, uma irmã chamou: vem cá, Marcelo Augusto, volta aqui. E ela deu uma palavra profética para eles. Sabe o que é isso, queridos? É dom espiritual. Quem estava lá ontem com o Marcelo Augusto e ouviu e viu? Temos testemunhas, né? Ela deu um upgrade na vida dele, deu uma geral sobre o ministério dele e assim por diante. Então nós precisamos, queridos, buscar os dons. Precisamos buscar o batismo com o Espírito Santo. Precisamos orar, queridos, com intensidade, desejar. Eu me lembro que eu nasci e cresci numa igreja tradicional onde não se fala em dons, onde não se fala tanto em poder de Deus. Só fala, mas não buscam e na realidade não acontece na prática. E eu sempre li aquele versículo que Jesus disse: olha, em meu nome vocês farão coisas maiores do que aquelas que eu fiz. E eu sempre orava, sempre ganhei almas para o Senhor, desde menino, desde criança. Eu sempre ganhei pessoas para o Senhor, mas sempre dizendo para o Senhor: Senhor, não é só isso. Se tem mais, se a Bíblia diz que tem mais, se Jesus falou que tem mais, eu quero mais. Até que um dia eu, sem esperar, nem saber o que era batismo com o Espírito Santo, Deus derramou poder sobre a minha vida de uma maneira extraordinária, me concedendo dons espirituais. Sabe, queridos, isso fez uma diferença completa na minha vida. Aquilo marcou a minha vida. Tudo mudou na minha vida cristã. Então nós precisamos buscar, não é só frequentar uma igreja, irmãos, nós temos que, se Deus é tremendo, é poderoso, ilimitado, nós temos que buscar a Deus com força, com vontade, com desejo, porque assim como deseja a sua alma, assim será. Alma é mente, vontade e emoção. Nós temos que buscar a Deus com toda a nossa alma. Qual é o primeiro grande mandamento? Jesus resumiu todos os mandamentos do Velho Testamento. Amarás ao Senhor teu Deus de toda a alma, de todo o seu entendimento, de todo o seu coração. Segundo, amarás o seu próximo como a ti mesmo. Irmão, nós temos que aprender a amar a Deus, a cantar com o coração. Nós precisamos orar com o coração, não é só com a boca. Empenhar pela cura das pessoas, pela alegria das pessoas, pela libertação das pessoas. Orar com intensidade por você mesmo, pela sua casa, pela sua família. Isso é para pastor, não é não, irmãos, é para todo mundo. Quando eu fui batizado com o Espírito Santo, eu não era pastor. Se eu estou nessa posição, é porque Deus me concedeu dons. E nós precisamos fazer isso, queridos. Sabe, amados, ele está dizendo aqui, ó, edifiquem-se uns aos outros. Sabe o que é que traz edificação para a igreja? Dons espirituais, oração e sensibilidade espiritual. Irmãos, quanto mais oramos, mais nos aproximamos de Deus. Quanto mais oramos, mais mostramos que somos dependentes de Deus.
A nossa suficiência vem de Deus. Temos de ser inteiramente dependentes de Deus na nossa vida, a nossa família. Precisamos aprender a orar, a buscar a Deus com intensidade, a gastar tempo. Muitas vezes nós achamos que oramos na hora do almoço, na hora do café. Obrigado, Senhor, por esse café. Chega não, irmãos. Deus tem muito mais para nós do que você imagina. Deus é muito maior e muito mais poderoso do que você imagina. Irmãos, eu tento vasculhar Deus, buscar de Deus, tirar tempo para Deus. Se durante o dia não dá, queridos, eu aprendi a levantar de madrugada. Mas você é pastor, não trabalha, faz nada, você pode levantar de madrugada mesmo, depois você dorme de dia. Não dorme de dia não, irmãos, raramente. Eu durmo mais cedo, é diferente. De vez em quando tem galinha que olha pelo vitrô e fala: uai, Rosemir dormiu antes de mim? Fala: aqui não, cabritinho, aqui dorme mesmo. Cheguei cansado o dia todo, irmãos. Eu quero levantar de madrugada, levantei 3 da manhã, chega 8 da noite, vocês acham que eu estou aceso, ver televisão, ver, apago. Sabe, queridos, porque eu preciso orar, eu quero, porque toda vez que eu estou orando, eu estou dizendo para Deus que eu dependo totalmente de Deus. A minha vida está nas mãos de Deus. Amém, queridos? Amados, para edificar e crescer, nós precisamos vencer algumas coisas na nossa vida. A primeira delas, preste atenção, chama indisposição ou desânimo. Agora, eu aprendi, ao longo desses 65 anos de idade, eu aprendi que muitas vezes o desânimo, muitas vezes a indisposição vem de pressão espiritual. Muitas vezes vem de problemas físicos, de doença, quando você está perrengue, com febre, doente, dor no coração, dor nos quartos, dor nas pernas. Depois dos 50, irmãos, dos 60, a gente entra na idade do condor. Dor no pé, dor de cabeça, dor no cabelo, dor na orelha, dor no zóio, dor para todo lado. Mas, queridos, muitas vezes a indisposição e o desânimo, ele é provocado, preste atenção, por peso espiritual. Muitas vezes é alguém que passou perto de você, ou alguém que te conhece, ou alguém que ficou te conhecendo, e muitas vezes é a inveja. Queria ser igual o Rosemir, bonitão, simpático, tal, malhando. Isso é inveja, irmão. Cuida da sua vida, presta atenção. Ninguém sabe que o Rosemir, para ficar desse jeito, Deus teve que fazer uma cirurgia na minha barriga, emagreci 20 quilos, tudo foi Deus. Tinha 2 hérnias doendo, ardendo aqui, igual pimenta, malagueta. Deus me curou, aleluia, glória a Deus. Queridos, muitas vezes é peso espiritual. Muitas vezes a pessoa, o irmão está fraco na fé, sabe o que é? Capeta está zanando a vida dele. Muitas vezes o diabo faz tanta coisa para te desanimar, né? Muitas vezes ele ajunta os capeta no inferno e envia para sua casa, envia para o seu trabalho, e usa as pessoas com inveja. Aí de repente a coisa está pesada, você não está dando conta de levantar, você não está dando conta de orar, você está dormindo sentado. Sabe o que é isso? Peso espiritual. Você está fraco na fé, você não consegue crer que Deus é poderoso, que Deus te ama. Irmão, nunca tenha dúvida de uma coisa: Deus te ama, pronto, e acabou. Te amou tanto que enviou Jesus para morrer no seu lugar, no meu lugar. Se tem uma coisa que o diabo não perde tempo comigo, é tentando falar que Deus não me ama, porque eu sei que Ele me ama. Não adianta. Sabe, queridos, então muitas vezes nós precisamos vencer alguns problemas que surgem.
que surgem do nada ou de nós nem sabemos de onde, não é? Eu me lembro de várias vezes que de repente eu estava morocochô, desanimado, porque eu nunca fui desse jeito. Nasci no 320, cresci no 550, aí aumentando, irmãos. 65 anos, achando que eu estou desanimado, estou nada, estou empolgado, vai só aumentando, já estou 1000 watts por segundo. Sabe, queridos, mas muitas vezes vem aquele peso espiritual. Alguns meses atrás nós passamos por uns perrengues que eu estava com uns 4 frentes de oração, tudo quebrando macumbaria, feitiçaria, maldição, inveja. Thaís foi para Portugal, começou a trabalhar numa lanchonete, me liga, pai, pelo amor de Deus, tem uma menina aqui que já bateu de frente comigo e está fazendo tudo para o patrão mandar embora. Nem comecei a trabalhar, fui descobrir, ela é bruxa. Ela mesma me falou que é bruxa, está fazendo bruxaria contra a Thaís. Comecei a orar pela Thaís. Irmãos, aquela campanha de Josué, eu quase morri. De jejuar e orar, porque eu estava numa guerra espiritual, peso espiritual. O diabo tentando me desanimar, mas ele me conhece. Quanto mais capeta, mais eu vou orar, mais eu vou ficar animado. Eu não posso desanimar. Senão ele monta no meu cangote, como dizia meu pai, e aí acabou. Orando pelo Samuel, outra frente de batalha, até trazer o Samuel de volta. Montaram um terreiro bem do lado da casa do Samuel, lá em Cabralha. Do lado, no sobrado, é um condomínio fechado, não pode. Essas semanas começaram a fazer trabalho. O Samuel veio, a Larissa ficou para terminar o mestrado, e a Larissa filmou de cima do sobrado dela lá, no outro. Eles puseram umas lonas para tampar, mas Franciele conhece lá, sabe o que eu estou falando, bem do lado. Começaram a fazer trabalho de macumba, começaram 9 da manhã, foi até 3 da manhã. E tome macumba, e tome macumba. Ela teve uma hora que ela estava fazendo macumba para ela. Falando lá do lado lá, vocês não gostam de nós, mas nós vamos acabar com você não sei o quê. E ela filmando. Aí ela pegou para o pessoal do condomínio lá, para botar esse povo para correr. Ela deu conta de ficar lá, eu tive que resgatar ela essa semana, está lá na fazenda. Guerra, irmãos, guerra, guerra, guerra. O Lucas, vou nem falar nada. Outro macumbeiro na cola dele, uma mulher, uma bruxa. Aquele dia que me jogaram, o capeta me empurrou de cabeça para baixo num poço lá na chácara, é porque eu estava com um monte de coisa que eu não sabia, o Lucas me trouxe, queima aí, pai. Eu fui emitir fogo, mas não orei, quebrando a maldição. Era uma mulher macumbeira. Tinha ameaçado o Lucas catou as fotos tudo e trouxe e mandou eu queimar. Quando descobriu que ela era macumbeira. Ela pegou essas fotos para vender. Foto de colégio. Aí o Lucas tomou e ela cascou macumba no Lucas. Mais um outro artista que está aí, ó, mandando macumba no Lucas. Guerra, Rosemir, guerra. Então o diabo tentou me... Peso espiritual, irmãos. Guerra, uma guerra violenta. Não é brincadeira, não é capetinha normal. Tinha muito demônio envolvido nessa brincadeira. Então, muitas vezes vem aquele peso, vem aquele desânimo, aí você olha para o irmão, desanimado, morocochô. Irmão, nós não podemos julgar as pessoas pela aparência, não é? Porque muitas vezes é peso espiritual, o diabo está tentando, alguém está fazendo macumba contra a pessoa, alguém está fazendo oração contrária. É brabo. Aí nós precisamos, queridos, vencer isso aí. Amém? Mas para vencer nós precisamos de ajuda. A pessoa quando está assim, queridos, ele precisa de ajuda. Ele sozinho não consegue sair. Muitas vezes o diabo é uma maldição familiar, aí começa a briga na família, começa problema, sabe o que é isso? O diabo está por trás, instigando todo mundo, usando todo mundo e assim por diante. Isso aí nós precisamos vencer. Uma outra coisa que nós precisamos vencer para que a igreja seja edificada, para que possamos nos edificar mutuamente, queridos, sabe o que? Chama-se individualismo.
Muitas vezes a pessoa converte, mas a pessoa é muito individualista. Não, da minha vida cuido eu. Ela não tem abertura, ela não consegue fazer uma amizade, ela não se abre para ninguém, ela desconfia de tudo. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso, mas muitas vezes, queridos, a pessoa pensa assim, olha, não, da minha vida eu cuido. Mas eu vou te contar uma coisa, tem muitas coisas que na vida você não consegue cuidar sozinho. Uma andorinha só não faz verão. Pessoas precisam de pessoas e pessoas precisam de Deus. Nós precisamos uns dos outros. Muitas vezes a pessoa está completamente desanimada. Muitas vezes, querido, a pessoa se torna individualista. É o diabo jogando isso na mente dela. Nós precisamos dos irmãos. Orai uns pelos outros. Nós precisamos orar uns pelos outros. Irmãos, a oração na igreja é fundamental. Se você está com um problema parecido com o que eu estou falando aqui, vem sexta-feira, vem quarta-feira na campanha, vem sexta, não estou aqui, mas os intercessores estão, queridos. Eu estou lá orando por eles, e eles vão estar aqui orando por vocês. Não passa perrengue sozinho. Ah, estou doente, estou isso. Irmão, se eu for olhar para isso, eu não venho aqui. O diabo tenta me barrar toda vez. Igual essa dor que eu estava, Jesus, desde cedo, falou que veio para cá. O trem começou a doer, agora acabou, passou. Glória a Deus. Viu? Irmãos, nós precisamos, eu preciso de vocês, vocês precisam de mim. Nós precisamos uns dos outros. Irmãos, eu aprendi isso bem cedo na minha vida, ainda era jovem. Eu nasci e cresci numa igreja, preste atenção. E às vezes via as pessoas com problemas, pessoas viciadas, jovens, drogados. Eu pensava assim, ele está ali porque quer. Porque se ele tiver opinião, ele sai dali. Não sai, irmãos. Porque quando eu fiquei em Brasília, que eu me desviei, que eu me envolvi com o mundo, eu não consegui sair, enquanto eu não falei com o meu irmão, que era pastor. Ele falou, vou orar por você, Deus vai te arrancar daí, pode ficar tranquilo. Eu falei para ele, eu não consigo sair, eu tinha tentado várias vezes, irmãos. O diabo me barrava, através de pessoas. Já contei isso aqui um monte de vezes. Eu aprendi que, dependendo da situação, a pessoa precisa de ajuda, sim, precisa da nossa mão, precisa da mão de Deus, precisa de oração. Um outro problema sério, que muitas vezes impedem de nos edificarmos uns aos outros, é desconfiança na igreja, né? Muitas vezes as pessoas, nesse mundo mau e perverso que estamos vivendo nesses últimos dias, realmente a gente vê na televisão, não gosto nem de ver aquele gotino com alerta geral. A minha televisão lá não pega Goiânia, pega Record de São Paulo. Meu Deus do céu, irmãos, é todo dia, e marido mata mulher, mulher mata marido, pai toma capote do filho, filho tomou um tiro na cabeça e por aí vai. Irmãos, que coisa terrível. As pessoas não conseguem confiar mais umas nas outras. Por isso que nós precisamos ter um tempo. Vocês precisam confiar em mim, mas os irmãos que confiam em mim são aqueles que estão aqui há muitos anos. Você que está chegando agora, ou você que é visitante, se quiser continuar vindo, ou continuar na igreja, converse com os irmãos mais velhos. Conhece minha vida. Conhece a vida da Dalva. A maioria, nós já fizemos churrasco junto. Amém? A maioria já sabe que agora picanha já era só frango e peixe, por causa da tal da gota indecente. Ai, meu Deus. Ninguém sabe que eu gosto de pudim. Irmãos, nós precisamos estar juntos, amém? Confiar uns nos outros. Na igreja, queridos, sabe como é que eu aquilato as coisas? Como é que eu ponho na balança?
eu confio nas pessoas até que ela prove o contrário. Deus faz isso com a gente. Ao invés de ficar desconfiando de Deus todo mundo, eu confio nas pessoas até que elas provem o contrário. Se não provou o contrário, eu continuo confiando, e a gente continua brother das antigas, amém? Traduzindo, amigos antigos para sempre. Amém, irmãos? Então isso aí precisa ser quebrado. Agora, isso só é quebrado quando nós frequentamos uma igreja há mais tempo, não é? Porque hoje tem igreja self-service. Você vai lá no culto, pula, dança, nem vê o pastor, porque está tudo preto, escuro, luz apagada, vai embora, não sabe nem quem era o pastor. Sabe nem quem cantou, aqui não tem jeito não, irmãos. Todo mundo está vendo o Marcelo Augusto ali, ó, um cara simpático, tal, cantando aqui na frente, tudo clarinho, tudo às claras. Sabe, irmãos? Para encerrar, queridos, nós temos a responsabilidade de ajudar a igreja a crescer mutuamente. Tessalonicenses 5:11. Irmãos, animem-se uns aos outros, uma outra tradução, e edifiquem-se uns aos outros. Portanto, consolem uns aos outros. Na outra tradução, diz: irmãos, animem-se uns aos outros e edifiquem-se uns aos outros. Amém? E Paulo diz lá, olha, vocês têm feito isso até agora. Eu louvo a Deus por essa igreja. Eu sei que vocês têm feito isso. A Ana testemunhou aqui o que nós temos feito, o que a igreja tem feito, arrecadado cestas, animado as pessoas que estão em estado de pobreza, pessoas que precisam de uma ajuda, de uma palavra, precisam de uma cesta básica. Irmãos, isso é o papel isso é ser igreja. Amém? Você pode confiar. E eu tenho certeza que você pode confiar também em Deus. O nosso Deus é tremendo, Ele é poderoso, amoroso. Ele quer ter comunhão com você, Ele quer que você cresça na fé, Ele quer te abençoar de uma maneira extraordinária. Deus tem o melhor para nós, Deus tem planos, coisas grandes para nós, amém, queridos? Amém? Aleluia. Põe a sua mão direita na altura do seu coração, eu quero orar por você.